Vamos continuar então com nossa análise e comparação com o Siscom, né? Temos então esse grupo de tabelas empresa, empresa contato, empresa endereço, empresa telefone. Lá no Siscom, o que é que nós vamos ter? Aqui, Siscom. Tá pegando aí as tabelas, pronto. Eu tenho a tabela empresa, né? Mas não tenho a tabela empresa contato, empresa telefone, empresa endereço, tá? O que foi feito no Siscom foi o seguinte, olha. Eu tenho uma tabela contato. Primeiro deixa eu abrir a tabela empresa, tá? Vamos analisar essa tabela empresa aqui. Então tá, nossa tabela empresa, olha, tem várias colunas, né, no Siscom. Vamos para a tabela empresa do Fênix para nós compararmos, tá? Aqui está, a empresa do Fênix tem menos colunas, né? Nós temos a razão social, o nome de fantasia, o CNPJ, a inscrição estadual e municipal. Aqui nós temos razão social, nome de fantasia, CNPJ, inscrição estadual e inscrição municipal. Temos esse ST de substituição tributária, por enquanto nós não vamos colocar isso. Temos inscrição na junta comercial e data de inscrição na junta comercial. São dois campos importantes, esses daqui que nós não colocamos no Fênix, tá? Então já vamos colocar esses dois aqui, ó. Inscrição junta comercial, vamos aqui no nosso diagrama. Empresa, aqui. Então, inscrição junta comercial. Lá está um VARCA 30. E data inscrição junta comercial, que é um date no caso, né? Detalhe, vamos ver quantos caracteres tem aqui: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, acho que tem mais de 30, hein? Deixa eu copiar isso aqui e colar aqui. Estamos na coluna 31, então ele tem exatamente 30 caracteres. Olha, selecionado aqui embaixo, você pode ver 30, tá? Estamos no limite nessa daí, né? Então, podemos deixar assim. Veja que é data INSC. Data INSC junta comercial. Vamos fazer também, né? Data INSC junta comercial, pronto. A gente evita aí qualquer tipo de problema com outros bancos, tá bom? O máximo, né, para o Firebird, para o Oracle, costuma ser de 30 caracteres. Para o MySQL não tem esse problema. Salvei. Vamos voltar lá para comparar. Daí eu tenho o tipo de empresa, que eu também tenho tipo. Lá no Siscom eu tenho data de cadastro, data de início de atividades. No Fênix eu tenho a data de constituição, tá? Data de cadastro não se faz tão importante nesse caso aqui. Tenho o código do Sulframa, não tenho no Fênix. Tenho e-mail e site. No Siscom também tenho e-mail e não tenho site, pelo que eu estou vendo aqui. Daí nós temos o caminho do logotipo, né, da imagem do logotipo, que é um text aqui, então ele coloca só a URL ou o caminho na máquina, no servidor onde essa imagem está cadastrada. Não vou colocar isso no Fênix por enquanto. CRT e tipo de regime nós temos aqui, tipo de regime e CRT. Daí eu tenho o código do IBGE da cidade, código do IBGE da UF, tenho esse SEI, não é? E tem o código do KNAI principal, tá? Olha, são duas informações importantes essas daqui, ok? O SEI e o código do KNAI principal. Quem é que vai ter esse SEI, né?
é aquela pessoa física que é equiparada a uma empresa, mas está dispensada de ter um CNPJ, tá certo? Não é a maioria dos casos, né? A maioria das empresas possuem mesmo o CNPJ, mas é interessante que nós tenhamos isso sim na nossa base de dados. Então vamos colocar o código IBGE da cidade da UF, código IBGE cidade é um inteiro, código IBGE UF também é um inteiro. Vamos colocar o SEI, que é um varchar 12, e o código KNAI principal, que é um varchar 7, tá? SEI varchar 12, código KNAI principal vai ser um varchar 7, né? E as empresas elas têm esses KNAI definidos, tá? O KNAI, né, é o código da atividade econômica da empresa, tá certo? É até interessante que existe uma tabela KNAI no banco de dados, tá? E que existe uma tabela de meio, onde você possa colocar os KNAI daquela empresa, porque uma empresa pode ter mais do que uma atividade. Por exemplo, pode ter consultoria e assessoria e desenvolvimento de software, sendo que o KNAI principal dela é desenvolvimento de software e aí tem um código para isso aí, tá? Então vamos ter esse SEI, vamos ter o código do KNAI, né, e vamos ter os códigos do IBGE da cidade e da UF. Voltando aqui, como nós estamos falando de KNAI, vamos dar uma olhada no Syscom para saber se ele tem uma tabela KNAI, tá? E ele tem, ok? Olha só, tá? Ele já tem a tabela KNAI, inclusive com os dados. Deixa eu ver quantos dados nós temos nessa tabela KNAI do Syscom. Temos 1.299 registros, tá? Eu já vou colocar esses dados no script, tá? Já vai subir no script para você, aqui os dados com KNAI. Nós vamos então inserir essa tabela KNAI no nosso diagrama. Aqui embaixo vou criar então uma nova tabela. Vou chamar essa tabela de KNAI. Daí nós sabemos que ela vai ter um ID, que é chave primária e autoincremento, tá? E aí quais são as colunas dessa tabela, né? Da tabela KNAI. Se eu vier aqui no Syscom, eu posso dar uma olhadinha nas informações dessa tabela. Tem como ter uma noção aqui pelo script, né? Então, é um ID, o autoincremento, inteiro, denominação é um varchar alguma coisa, código é um varchar 7, é isso? Vamos ver aqui. Código varchar 7, denominação varchar 1000, tá? Então, código denominação, né? Então, aqui nós temos código varchar 7, denominação varchar 1000, tá? Fechei, salvei, vou sincronizar o meu modelo para ele criar a tabela KNAI, né, dentro do Phoenix. Pronto, ó, já vai criar. Executou, vou voltar aqui, vou abrir uma nova tab de query, vou pegar esses dados de KNAI aqui, ó, copiei, colei, executei todo mundo, ele vai inserir aí todo mundo, né? São 1.300 registros aproximadamente, que ele vai colocar no meu banco de dados, e eu já tenho o KNAI principal na tabela empresa, tá? E tenho também todos os códigos KNAI na tabela KNAI para consulta, tá? Com o tempo, nós vamos fazer uma tabela de meio de campo aí, né? Empresa KNAI, onde eu coloco todos os KNAIs para aquela empresa, tá? Perfeito. Continuando então aqui a minha análise,
ainda nesse grupo de empresa, né? Você viu que aqui no Fênix eu tenho empresa contato, empresa endereço e empresa telefone. Já no Syscom eu não tenho isso, eu tenho apenas empresa, tá? Daí eu tenho endereço, tá? E o endereço ele serve tanto para a empresa como para a pessoa. Isso aqui nós fizemos diferente para o Fênix. Eu tenho contato, vai ser a mesma coisa, vai servir para a empresa ou para a pessoa. E tenho telefone, provavelmente, tabela telefone. Não tem, então é só empresa e contato. Telefone não apareceu, não é? Perfeito. Já no Fênix eu tenho empresa contato, empresa endereço e empresa telefone. E o mesmo para pessoa. Pessoa contato, pessoa endereço e pessoa telefone, tá? Então quando você for migrar os dados do Syscom para o Fênix, né, na tabela pessoa endereço e empresa endereço, você vai pegar os dados daqui, ó, certo? Só que você vai pegar os dados apenas que tenha ID pessoa ou que tenha ID endereço, tá? E como é que você vai fazer isso? Então vamos lá. Vamos migrar a empresa primeiramente, né? Vamos ver se nós temos dados de empresa aqui no Syscom. Syscom, empresa, vou migrar empresa e empresa endereço e aí você faz o restante, tá? Tá aqui empresa, então eu tenho só uma, eu vou exportar isso aí. Exportar para a empresa, daí eu vou lá no Fênix, né? Empresa, vou utilizar o wizard de importação, aponto para a empresa, pronto, Fênix empresa, next, ID no ID, ID empresa, o Syscom tem um ID empresa porque ele pode apontar a filial para a matriz, tá? É um autorrelacionamento. Por enquanto nós não temos isso no Fênix ainda, tá? ID contador nós também não temos, razão social, nome de fantasia, CNPJ, inscrição estadual ST a gente não tem, inscrição municipal, inscrição junta comercial, data de inscrição na junta comercial, tipo, data de cadastro não temos, data de início de atividade não temos aqui. Na verdade, a data de início de atividade a gente tem, mas é um outro nome, né? É data de constituição, tá? Sulframa a gente não tem, e-mail tem, imagem logotipo não, CRT sim, tipo regime sim, código do IBGE da cidade e da UF nós temos, o cadastro específico do INSS nós temos e o CNAE principal a gente tem também. Vamos next, next. E pronto, né? Importei os dados da minha empresa para o Fênix. Quando eu vim aqui, Fênix empresa, já está ali, empresa matriz para testes, tá? Legal. Agora eu quero o endereço. Sendo que o meu empresa endereço, né? Se eu vim aqui no Fênix, empresa endereço, eu tenho lá o logradouro, número, bairro, cidade, UF, CEP, município, IBGE. Vamos comparar esse empresa endereço com o endereço, tá, que nós temos no Syscom. Vamos ver se está faltando algum campo aí. Empresa endereço e a tabela endereço no Syscom, tá aqui ela, endereço. Então eu tenho lá, olha, logradouro, número, complemento, bairro, número, não tem um complemento no Fênix, né? E esse é um campo importante, tá? Então, número, complemento, bairro, cidade, CEP, bairro, cidade, UF, lá no Fênix, tem o CEP também, UF, município IBGE, e aqui eu tenho os dados de telefone, estão aqui, ó, tá? E eu informo ainda no endereço lá do Syscom se esse endereço é um principal, é para entrega, é para cobrança ou é para correspondência. Isso aqui também é legal,
é da gente colocar, tá? Então veja, tá faltando eu colocar o complemento, tá? Pode ser um varchar 100 para a gente manter a compatibilidade lá no Fênix com o bairro e tudo mais. Bairro, cidade a gente colocou 100, tá? Então eu vou colocar o complemento. Eu vou colocar também isso aqui, ó, sede principal de entrega, de cobrança e de correspondência, tá bom? E é interessante que naquele mesmo endereço, né, o usuário ele pode selecionar, esse é o endereço principal e também é o de cobrança. Esse é o endereço de correspondência, mas não é o principal. E por aí vai, tá? Daí nós vamos fazer isso tanto para o endereço da empresa quanto para o endereço da pessoa, né? Então, eu posso começar fazendo no pessoa endereço, tá? Pessoa endereço aqui, ó. Opa. Ficar onde eu estava. Vamos colocar então aqui o complemento. Varchar 100, a gente pode arrastar para cá, ó. Tá bom? Daí, o que mais mesmo? Principal, entrega, cobrança e correspondência, né? Principal, entrega, cobrança e correspondência, tá? E se você achar que tem algo mais interessante, você coloca lá no Trello. Aí, de repente, você lembra de um, né? Sabe de um que é interessante que nós temos. Também coloca lá no Trello, a gente pode até acrescentar para o treinamento, tá? Muito bem, deixa eu deixar esse complemento aqui por enquanto. Então, eu vou tentar copiar essas colunas dessa tabela pessoa endereço para a tabela empresa endereço. Selecionei, tá? Cliquei aqui no primeiro, Shift, aí setinha para baixo, selecionei todo mundo, botão direito, copiar, vou fechar aqui. Vou agora na empresa endereço, que está aqui. Tem um campinho solto aqui, deixa eu tirar ele. E aqui, paste, para a gente colar. E pronto, ó. Ele já colou para a gente, tá? Complemento, principal, entrega, cobrança e correspondência. Vou fechar, vou salvar. E agora a gente já pode sincronizar o nosso modelo, né? Então tá, pessoa endereço, ele vai colocar o complemento, principal, entrega, cobrança, correspondência, né? Ok. E no caso de empresa endereço, mesma coisa, tá? Complemento, principal, entrega, cobrança e correspondência. No caso do outro, tem mais algum código, né? Porque ele está apenas mudando a posição da coluna, tá? Colocando aqui o município BGE para depois de bairro, ó, tá? Então, você também pode alterar essa posição da coluna se você desejar no seu SQL. Bom, vou clicar em Next, executar, fechar, prontinho. Quando eu voltar aqui consultar o meu Syscom, aliás, o meu Fênix, né? Eu já vou ter a tabela empresa endereço alterada. Aí está, tá? Complemento, principal, entrega, cobrança e correspondência. Muito bem. Agora eu vou migrar os dados, né, de endereço da tabela Syscom para a empresa endereço da tabela Fênix, tá? Sabendo que na tabela endereço do Syscom nós temos dados de pessoa e de empresa, né? Então se eu vier aqui no Syscom endereço, não achou? Então tá. Vamos direto aqui no Syscom.
Tá aí ele, tabela endereço. Cadê ela, hein? Tá aqui. Tabela endereço, pronto. O que eu tinha colocado aqui? Ah, Syscom, realmente, né? Syscom não existe. Syscom endereço, agora sim, tá? Eu quero apenas os endereços que ID de empresa seja diferente de nulo, tá? Então, onde ID empresa is not null. E pronto, tenho apenas um. Agora eu vou exportar isso aqui, tá? Exportar para empresa endereço. Vou salvar, pronto. Daí eu venho em empresa endereço aqui no Fênix, empresa endereço, e vou importar, tá? Vou importar os dados de empresa endereço, aqui ó. Ele só tem um registro, né? Porque eu filtrei, tá? Coloco o ID no ID, ID empresa, ID pessoa eu não tenho. Logradouro, número, complemento, bairro, cidade, CEP, município, IBGE, UF, fone eu não tenho, nem fax. Principal, entrega, cobrança, correspondência. Next, next. Finalizei. Quando eu vim aqui em empresa endereço, tá aqui os dados, tá? Essa mesma coisa, esse mesmo procedimento, você vai fazer agora para pessoa, tá? Você vai filtrar os dados e vai exportar os dados de endereço lá no Syscom para pessoa e endereço, tá? Mesma coisa você faz para contato, tá? Traz da tabela contato do Syscom para a tabela empresa contato e pessoa contato, tá? E a tabela telefone não tem, né? Mas os telefones eles se encontram na tabela endereço, tá? Então você pega os dados de telefone da tabela endereço e migra para as tabelas empresa telefone e pessoa telefone, tá bom?